Bom, vamos lá nessa aula sobre números reais. Então, nós estaremos vendo um pouquinho sobre o que são os números reais. Bom, os números reais, ele engloba os números racionais e os irracionais. Os números reais formam um conjunto que engloba os números positivos, negativos, os decimais, as frações, zero, as dízimas periódicas e as não periódicas. Esse conjunto é considerado mais completo e é capaz de realizar operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão. O conjunto dos números reais é representado pela letra R e engloba os conjuntos racionais, os irracionais, os naturais e os inteiros. Observe aqui o esquema, ó. Então, a gente tem, ó, o conjunto dos números reais, ó. Dentro dele tem os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Juntando eles, nós temos os reais. E aqui fora, gente, tem um outro conjunto que é chamado de conjunto dos números complexos. Mas esse conjunto vocês só irão ver sobre ele no terceiro colegial. Então, vamos deixar ele quieto aqui, por enquanto importa para a gente, ó, da parte do R aqui para dentro. Bom, então, ó, vamos falar sobre quais são os conjuntos que fazem parte dos números reais. A gente tem os naturais, que são os formados pelos números positivos e o zero. Então, aqui, ó, os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Depois, a gente tem os inteiros, que além dos naturais, a gente tem os números negativos. Então, ele entrou aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Depois, ó, a gente tem o conjunto dos números racionais, que ele é composto pelos números inteiros e aqueles que podem ser escritos como frações, sendo A e B números inteiros e diferentes de zero. Então, a gente tem aqui, ó, o menos 3, menos 2,2, menos 1, 0, ó, meio, 1, 1,7, 2, 3, vai ter lá tipo 3,12, 12, 12, 12, que é uma dízima periódica. E aí vai ter os irracionais, ó, ou um número é racional ou ele é irracional, que é formado pelos números infinitos e não periódicos, isto é, aqueles que não podem ser representados como fração. Então, a gente tem aqui, ó, menos 3,3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá, qualquer número aqui gigante, ó, 0, 1, raiz de 5, raiz de 3, raiz de 7, são todos números irracionais. Então, aqui a gente tem algumas observações sobre isso, ó. Os conjuntos numéricos, eles relacionam-se uns com os outros. Em referência aos números reais, podemos fazer as seguintes afirmações. Todo número natural é ao mesmo tempo um número real, pois os números naturais também são números racionais. Todo número inteiro é ao mesmo tempo um número real, pois os números inteiros também são números racionais. Todo número decimal é ao mesmo tempo um número real, pois os números decimais pertencem ao conjunto dos números racionais ou dos irracionais. Toda raiz, quadrada ou não, é número racional ou irracional. Então, ele pertence ao conjunto dos números reais. Bom, e aí nós temos a representação na reta numérica. Então, a reta numérica é uma forma gráfica de representar os números reais. Essa linha é infinita, segue em qualquer direção e tem o zero como ponto central. À direita estão os números maiores que zero, os positivos, e à esquerda estão os números menores que zero, os negativos. Para cada número que pertence ao conjunto dos números reais, existe apenas um ponto nessa linha. Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo, ó. Para cá, ó, a parte positiva e para cá a parte negativa. Então, a gente tem aqui, ó, menos 5. Aqui, ó, tá menos 4,633. Nós temos uma dízima, ó. Aqui, ó, tem o menos 4. Aqui nesse ponto vermelho, ó, a gente tem menos a raiz de 15, que é um número irracional. Aqui, ó, nós temos o menos 3. Depois, ó, menos 7 sobre 3, que é um número racional. O menos 2. Depois, ó, menos raiz de 2, que é um irracional. Menos 1, o 0. Então, a gente tem aqui, ó, o 0,555, ó, e assim por diante, que é uma dízima. A gente tem aqui o número 1,
A gente tem um outro número aqui, que é um número irracional. Ele é utilizado na física. A gente tem aqui, ó, o número 2. Depois, ó, a raiz de 8, que é outro número irracional. O 3. O pi, ó, que é o número irracional conhecido que a gente trabalha, né? Que a gente considera como 3,14. O 4, ó. Depois, ó, o 9 sobre 2, que é 4,5. Tá bem aqui no meio, é um número decimal. O 5. Então, aqui a gente tem representado os números na nossa reta numérica. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. A gente espera que vocês até a próxima aula. Tchau!